Bom dia, meus alunos, tudo bem? Hoje eu vou fazer a aula no formato de jornal. Então, dá só um segundo que vai começar o jornal da professora Inês. Boa noite. Começamos o jornal de hoje com a aula número 5. Vamos lá. Vamos às notícias de hoje. Leia o artigo publicado na revista Ciência Hoje para crianças. Se for possível, leia em voz alta para todos que moram com você. Os artigos de divulgação científica são uma ótima opção para nos informarmos. Depois da leitura, converse sobre o que aprenderam. Um vírus incomoda muita gente. Não importa em que cantinho do Brasil você more. Provavelmente, nesse momento, a sua vida está bem diferente do que era há algumas semanas. Em muitas cidades, as pessoas foram estimuladas a ficar em casa. As aulas foram suspensas nas escolas, muitas lojas e espaços de lazer foram fechados. Você certamente sabe a razão de tudo isso, a pandemia causada pelo coronavírus. Para evitar que muitas pessoas fiquem doentes, é preciso impedir que o novo vírus se espalhe. Vamos entender melhor essa história toda? Para começar, você sabe a diferença entre epidemia e pandemia? Dizemos que há uma epidemia quando ocorre um aumento rápido do número de casos de uma doença, acima do que seria normalmente esperado para uma população em uma determinada área. Já a pandemia se refere a uma epidemia que se alastrou por muitos países ou continentes, afetando um grande número de pessoas. As epidemias de doenças infecciosas são muito preocupantes. Você sabe que são doenças infecciosas? São aquelas causadas por bactérias, vírus ou parasitas. Esses micro-organismos são muito diversos e podem contaminar pessoas de diferentes maneiras. Alguns são transmitidos principalmente pelo contato ou proximidade entre as pessoas, como a gripe e o sarampo. Outros podem entrar em nosso organismo quando ingerimos água ou alimentos contaminados, como bactérias que causam diarreia. E ainda há o que se hospedam em outros transmissores, chamados de vetores, como os mosquitos, que é o caso da dengue e da febre amarela. Onde mora o perigo? Dois fatores são muito importantes de observar nas doenças infecciosas: a capacidade que os vírus ou as bactérias têm de passar de uma pessoa para outra, ou a gravidade da doença que causa. O novo coronavírus, chamado pelo cientista de SARS-CoV-2, causador da atual pandemia, se espalha com muita facilidade. E na maior parte das pessoas, ele não provoca sintoma nenhum. Então essas pessoas que não sabem que estão infectadas continuam levando a vida normalmente e acabam transmitindo o vírus para as outras. Acontece que em algumas pessoas o novo coronavírus causa sintomas graves. Pelo que já se sabe, ele é mais perigoso para idosos, pessoas com 60 ou mais, pessoas com baixa imunidade, isto é, com células de defesa em maior quantidade do que o normal, que tenham pressão alta ou diabetes. Nesse caso, as pessoas costumam apresentar dificuldade de respirar. Podem ter pneumonia, que é uma infecção nos pulmões, ou outras complicações. Em algumas situações, podem até não resistir e morrer. Ciência para curar. O novo coronavírus não é a primeira pandemia da história da humanidade. Já existiram muitas outras. Com elas, a ciência desenvolveu estratégias de controle. Sabe o que isso significa? Que os pesquisadores desenvolveram medicamentos antibióticos contra bactérias ou antivirais contra o vírus para tratar as pessoas. Criaram também vacinas para prevenir muitas doenças e descobriram o quanto divulgar informação é importante para conscientizar a população da necessidade de algumas mudanças de comportamento, que evitam o surgimento de novos casos. Para o novo coronavírus, já estão sendo feitos muitos testes de medicamentos e muitas tentativas de conseguir uma vacina. Acontece que tudo isso leva tempo. E enquanto essas descobertas não vêm, o caminho é se proteger com informação. A mais valiosa nesse momento é ficar em casa, para evitar se contaminar e transmitir para outras pessoas. Já sabemos que algumas podem ter sintomas graves e não desejamos isso, não é mesmo?
Se nos isolarmos, o vírus para de circular e a pandemia vai diminuindo até desaparecer. De onde vêm as pandemias? A maioria das pandemias teve origem em vírus que normalmente ocorrem em outros animais e saltaram do hospedeiro, isto é, passaram desses outros animais para seres humanos, sem qualquer imunidade, proteção contra eles. Há exemplo de vírus que as pessoas pegaram de aves, porcos, morcegos, como se supõe ser o caso do novo coronavírus, e chimpanzés, entre outros bichos. Considerando que há uma quantidade gigantesca de vírus desconhecidos na natureza, é provável que de tempos em tempos o mundo seja confrontado com uma nova pandemia. Como a solução desse problema, esse tipo de problema vem da ciência, é muito importante crescermos dando valor às pesquisas científicas. Algumas pandemias da história. O mundo já atravessou algumas grandes pandemias. Em 1347 e 1353, por exemplo, estima-se que 75 a 200 milhões de pessoas tenham morrido devido à peste bubônica, uma doença causada por uma bactéria transmitida por pulgas infectadas que circulavam nas cidades naquele tempo. A pandemia se alastrou por toda a Europa, norte da África, países do Oriente Médio e a parte da Ásia. Hoje isso não aconteceria, já existem antibióticos capazes de tratar a peste bubônica. Outra doença, a varíola, conhecida desde a época dos faraós, causou grande número de mortes sempre que começou a circular entre as populações que não a conheciam. Estudos apontam que entre 1519 e 1532, a varíola, transmitida por invasores europeus, dizimou as populações astecas e inca na América Central. Depois de mais de 20 anos de campanhas de vacinação no mundo todo, em 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou que essa doença não existia mais, porque todos os novos focos foram eliminados. Já nos anos de 1918 a 1920, a gripe espanhola, causada também por um vírus, matou de 40 a 50 milhões de pessoas em todos os continentes. Com aquela pandemia, aprendemos muitas coisas que estão usadas hoje para controlar a disseminação do novo coronavírus. Como último exemplo, podemos citar a AIDS, que o mundo conheceu no início dos anos 1980. Trata-se de uma doença causada por um vírus que é transmitido principalmente por via sexual, ou seja, depende de contato íntimo entre as pessoas. Desde sua descoberta, a AIDS já matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente há tratamentos disponíveis para a doença, mas é necessário que as pessoas continuem se prevenindo para não a adquirir. Boa noite. Pronto? Aprovou. Seguinte. Vocês já tiveram o jornal, né? As notícias. Agora, o que eu quero que vocês façam? Releia o artigo que vocês têm na apostila aí e vocês vão sublinhando, vão riscando embaixo todas as palavras que vocês têm dificuldade para entender. Caso vocês tenham acesso à internet, procure o significado de cada uma delas. Se você não tiver internet, procure o significado no dicionário. Aí vocês vão fazer um banco de palavras. Vocês vão escrever cada palavra que você sublinhou aí no quadradinho e o significado dela. Se você não entendeu o que é, por exemplo, vamos ver, continentes. Você vai riscar lá embaixo e vai procurar. Pede para alguém te ajudar, procura no Google, é só abrir a página do Google e escrever continente. O que significa? O que é continente? Vai aparecer na hora o significado para vocês. De onde o artigo foi retirado? Procura lá, que lá fala que o artigo foi retirado de tal. Você acha que é uma fonte confiável? Lá em cima está explicando. É só vocês responderem certinho. A partir da leitura do artigo, complete a tabela com as informações. Em cima, você vai colocar o que você sabia já, que você anda escutando no jornal, que você sabia. E embaixo, o que você não sabia, o que é novidade que vocês aprenderam hoje, certo? E por hoje a nossa atividade é essa, tá bom? Leiam de novo, leiam, às vezes o pai e a mãe de vocês não sabem algumas informações
e é muito interessante todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, tá bom? Agora eu vou dar tchau. Beijos, bom final de semana, até segunda.